Boa noite, está começando mais um Diálogos e hoje o nosso tema é sobre atividades físicas. Tenho aqui comigo o Dr. Carlos Haroldo de Castro Rocha, que hoje vai esclarecer algumas dúvidas nossas a respeito dos benefícios que podem fazer as atividades físicas para a saúde e para o coração especificamente. Boa noite, doutor, muito obrigado pela presença. Boa noite, olá, obrigado pelo convite, estou à disposição. Ok. Para início de conversa, nós sabemos que tem um grupo enorme de pessoas que a gente classifica como sedentários, né? Vamos definir então, primeiramente, o que a gente pode considerar atividade física. Porque tem muitas pessoas que falam, então eu vou fazer dança, vou fazer pilates. Essas atividades podem contribuir também para a saúde ou nem tanto quanto as que a gente considera mais esportivas? Todas contribuem para a saúde. Só que a atividade física ela deve ser proporcional à idade do indivíduo, à capacidade do indivíduo. Uma coisa é uma pessoa de 30 anos de idade ou de 25 anos de idade, andar 30 minutos por dia. Outra coisa é um indivíduo de 85 anos de idade andar 30 minutos por dia. Portanto, quando a gente fala em atividade física, sempre deve ser uma situação individualizada. Se a pessoa está dentro do peso, se a idade da pessoa, que patologias que ela tem. De uma maneira geral, o Pilates, todas essas formas de atividade física que você mencionou, são boas. Tem que se ter em mente, quando alguém vai começar uma atividade física, qual que é o objetivo que ela tem. Uma coisa é o indivíduo que vai fazer uma recuperação pós uma cirurgia cardíaca, e outra coisa é esse mesmo indivíduo antes de ter, se tivesse um irmão gêmeo, né, que quer desenvolver a musculatura. Então é necessário fazer essa avaliação prévia, ver a condição física do indivíduo previamente, se ele tem alguma patologia, aonde ele quer chegar. Ok. O senhor falou sobre caminhada, né, pessoas idosas que andam bastante e tal. A gente vai assistir agora a reportagem a respeito dessas que são as atividades mais praticadas hoje em dia pelas pessoas, que é a caminhada e a musculação. Para muitos, pode parecer um sacrifício, mas uma simples caminhada contribui bastante para o bem-estar das pessoas. Na Lagoa do Taquaral, em Campinas, a prática dessa atividade física é constante e as pessoas destacam a importância dela para a saúde. É um momento relaxante, gostoso, faz bem para a saúde, faz bem para a alma também, né? Caminhar nesse lugar gostoso, cheio de verde. A gente chega em casa se sentindo bem, sentindo que fez um exercício do dia. E é gostoso você andar ao ar livre, ver coisas diferentes, pessoas diferentes. A musculação também é uma atividade muito presente no cotidiano e assim não deixa de ser diferente para o bem-estar dessas pessoas. Me sinto bem fazendo atividade física porque me dá um ânimo para poder fazer outras coisas. É um momento de eu sair da frente do computador e poder fazer algum exercício físico. A prática dessas atividades traz em si um benefício muito grande para o bem-estar das pessoas, mas é essencial que se tenha um acompanhamento profissional para que assim não se torne prejudicial à saúde. Será que essas pessoas têm esse acompanhamento? Nunca tive. Não. Alguns anos meu médico pediu, mas eu não podia, que eu não tinha um horário. Tenho o auxílio do professor da academia, que faz o acompanhamento periódico. Fixo de personal trainer eu não tenho, só o instrutor da academia mesmo. O professor de Educação Física, Vinícius Bissi, comenta o quanto faz mal a prática dessa atividade sem um auxílio profissional e ainda diz que se for feita por estética ao invés para o bem-estar físico, pode ser prejudicial à saúde. A é um culto ao corpo muito grande, né? Então as pessoas assim procuram qualquer atividade física, primeiramente assim para se sentir seguro, para ter uma autoconfiança. Uma atividade física, acima de tudo, se bem orientada e fazer uma atividade física com prazer, uma atividade física que vocês gostam. Bom, acabamos de ver o quanto é importante a prática dessas atividades físicas para a saúde. Então agora é minha vez. Eu já estou aqui devidamente trajado e pronto para uma boa caminhada. Bom, a gente viu que até o nosso repórter Matheus entrou na caminhada, né? Doutor, a gente falou de atividades leves, né? E até para elas é necessário que a gente passe por exames cardiológicos antes, para poder ter um bom desempenho e também para, de repente, diagnosticar algo que nos impossibilite de realizá-las. É prudente, na minha opinião, porque você tem a oportunidade, como você mesmo colocou, de fazer o diagnóstico precoce de uma coisa latente ainda no começo. É claro que ninguém, para fazer uma caminhada na lagoa, no plano, teria que fazer uma bateria de exames, né, indivíduo jovem e tal. Mas eu acho que é uma oportunidade com você mesmo, porque depois disso o indivíduo se anima e quer fazer algo mais intenso. E como ele está aguentando, ele relaciona a falta de sintomas com o fato de que ele está liberado para fazer. E geralmente isso se torna uma coisa perigosa. Ok? Bom, agora a gente vai com o repórter Henrique Rain, que também tem um convidado hoje. Henrique, é com você. Tudo bem? Boa noite, Alan, tudo bom? Eu estou aqui com o psicólogo Maurício
Maurício Fabro, ele tem 12 anos de experiência no mercado de psicologia e a gente vai entrevistar ele agora para saber um pouco mais da atividade física no lado mental, no lado psíquico da coisa. Boa noite, Maurício. Eu queria saber, em primeiro lugar, a gente associa muito a atividade física à questão de estética e à questão do próprio questão física do corpo. Mas as pessoas nunca falam, ou pelo menos quase nunca falam, da questão do poder da mente, da questão do cuidado psicológico que pode ter a prática de um exercício físico. Eu queria saber quais seriam os principais benefícios que uma atividade física ela pode trazer psicologicamente para uma pessoa. Olá. Então, quando a gente fala de exercícios físicos, a gente pode ver que a pessoa, né, quando vai fazer esses exercícios, se socializa. Então, a primeira coisa é a socialização. As pessoas com depressão, elas conseguem reverter esse quadro por meio desses exercícios e também competitividade, manutenção e da autoestima, né, para poder levar um pouco mais. E também a superação, a autossuperação, a superação dos próprios limites e das suas limitações também. Bom, e agora vamos falar um pouquinho dessa questão da atividade física também, no seguinte sentido. Quando a gente trabalha com psicologia, a gente relaciona muito com o assunto do paciente ter que ter um cuidado a longo prazo. Na estética também funciona dessa maneira. Quando você faz uma atividade física, você espera um resultado, mas a longo prazo. Eu queria saber se você realizando uma atividade física regular, sem se esforçar muito, pode trazer um benefício a longo ou a curto prazo, ou não tem muito a ver? Depende muito do foco que a gente está olhando, né? No caso de depressão, o paciente demora um pouquinho, né, mais que num quadro talvez assim de estresse, em que até o próprio exercício libera as endorfinas ou neurotransmissores que faz com que o paciente consiga dormir melhor, tal. Então o benefício vem muito mais rápido. E também tem a questão da competitividade, superação, isso também é a médio prazo. Voltamos com você, Alan. Obrigado, Henrique. O diálogo sobre atividade física faz agora um breve intervalo. Não saia daí, a gente volta já. Todo mundo tem um amigo especial. A PUC Campinas tem vários. No CIAD, jovens e adultos deficientes da comunidade recebem auxílio para uma formação profissional e humanista. O CIAD fica no Campus 1 da PUC Campinas. Para mais informações, ligue 3343-7116. Desde 1972, a Clínica de Fonoaudiologia da PUC Campinas está de portas abertas para a comunidade. Com equipamentos de última geração, realiza exames e terapias de reabilitação da fala. Se necessário, oferece aparelhos auditivos. Mais informações pelo telefone 3343-6843. Voltamos com o diálogo sobre atividade física e nesse bloco a gente vai tratar sobre esportes radicais. Estou aqui com o Dr. Carlos Haroldo, de Castro Rocha. Doutor, o senhor já comentou no primeiro bloco sobre atividades adequadas para cada idade. Vemos direto no reportagens como velhinho salta do paraquedas aos 90 anos. Isso não é algo recomendável, né? Não, para todo velhinho não. Aliás, antes de fazer um esporte que dê uma grande liberação de adrenalina como essa, eu sugeriria em qualquer idade o indivíduo passar por uma avaliação física. Porque existem pessoas que são fisicamente muito bem preparadas, no entanto, você vai avaliar, o indivíduo tem uma hipertensão arterial. Nesse momento que ele vai passar por um estresse físico, né, e emocional muito grande, pode acontecer uma tragédia, né, ter um pico de pressão arterial, ou até desenvolver uma arritmia pela liberação de adrenalina. Então, é claro que, com o passar dos anos, essa possibilidade, conforme a idade avança, essa possibilidade o corpo se torna mais frágil, de acontecer alguma coisa mais séria, aumenta. Mas não é um esporte que eu recomendo se o indivíduo não estiver fisicamente muito bem, emocionalmente muito bem também, para suportar o estresse físico e emocional. Mas não é uma coisa que se contraindique, mas tem que estar bem, né? Sem dúvida, okay. Não é mole, né?
Muito bem. Eu falei de propósito do paraquedismo porque agora a gente vai assistir uma reportagem sobre essa prática que muitos admiram, mas poucos têm conhecimento e sabem das recomendações para praticá-la. O paraquedismo é um esporte extremamente radical. O salto é feito a mais de 4.000 metros de altura. Mas além de se aventurar, quem pratica esse esporte pode ter muitos outros benefícios. O paraquedismo como esporte, ele te acrescenta muito conhecimento e também muita tranquilidade na hora de você, numa situação de emergência, você ter que decidir, tomar certas decisões. Segundo a Confederação Brasileira de Paraquedismo, o número de acidentes é irrelevante comparado ao número de atletas. Nos últimos 4 anos, foram registrados 11 acidentes para 3.000 atletas. Além do paraquedas principal, cada atleta leva na mochila um velame reserva, usado somente em emergência. Os riscos hoje eu entendo como falta de conhecimento. Saber todos os procedimentos necessários para executar um salto de paraquedas é o mais importante. Isso que blinda a gente de entrar numa situação de perigo. O risco é constante. O esporte demanda de você ter atenção e antecipação com todos os procedimentos que vão estar acontecendo. O fato é que todo esporte radical, como o paraquedismo, leva os atletas ao estado de perigo, fazendo com que eles fiquem em alerta máximo. É aí que entra em ação o hormônio chamado adrenalina. A adrenalina é bom para deixar o atleta esperto em caso de uma pane, alguma coisa, a reação rápida dele para desconectar, fazer o procedimento de emergência. Produzida na glândula suprarrenal e usada como medicamento natural, a adrenalina faz a sensibilidade dos sentidos, do reflexo e da força aumentarem, deixando as pessoas no estado de alerta. Após estas mudanças, o corpo e a mente voltam a relaxar, gerando uma sensação de bem-estar. Além disso, o hormônio ajuda a manter a frequência cardíaca e a pressão arterial adequada. A função da adrenalina é para deixar o atleta em amplitude sensorial. Você vai ter uma amplitude de visão, audição, vai pensar mais rápido e dessa forma você consegue estar mais preparado para antecipar os movimentos, os procedimentos necessários em qualquer situação que for, normais ou em situações de emergência. Para aqueles que desejam experimentar um pouco da adrenalina do salto de paraquedas, existe a opção de fazer o salto duplo, com um profissional que comanda todas as etapas, ou saltar sozinho. Bom, agora eu tenho uma pergunta para o Maurício Fabre, que está lá com o Henrique, a respeito da prática excessiva de esportes radicais. Maurício, a adrenalina realmente vicia e pode ser um problema até mesmo para as pessoas jovens? Sim, vicia e aí desencadeia os transtornos de vigorexia e outros nessa linha em que o paciente ou o indivíduo vai fazer vários exercícios e nunca vai se sentir satisfeito, nem com a imagem corporal e nem com como que eu poderia dizer, com a intensidade e nem com a quantidade de exercício que faz. Então, são aquelas pessoas que chamam de rato de academia. Ok, Henrique. Agora é você que tem uma pergunta para o Dr. Carlos, certo? Eu queria saber se a prática ou o excesso de você praticar muita adrenalina, se pode acabar tendo algum efeito negativo para o corpo. Se você praticar muita atividade física de alta performance, essa adrenalina, depois de um tempo, ela pode causar um estresse, inclusive mental, né? E o indivíduo, como foi mencionado já na reportagem, acaba viciando nessa situação. Para ele ter uma liberação de adrenalina, como isso é um vício, para ele sentir aquele prazer e o bem-estar que ele procura no esporte, cada vez mais ele vai querer fazer mais atividade física. Aí que pode acontecer as lesões por estresse e outro tipo de problemas físicos em detrimento do bem-estar como deveria ser no primeiro momento, né? Mas vicia sim, e pode causar mal-estar. Bom, então nós vamos agora para o último intervalo do Diálogos sobre atividades físicas. Voltamos já. Problemas auditivos ou de comunicação são fáceis de serem tratados se descobertos logo cedo.
Na Clínica de Fonoaudiologia da PUC Campinas, os pequenos pacientes podem realizar exames, terapias e, se necessário, receber aparelhos. Mais informações pelo telefone 3343-6843. Desde 1982, a Assistência Judiciária da PUC Campinas oferece serviços jurídicos a pessoas com dificuldades financeiras. A assistência judiciária fica na Avenida Orozimbo Maia, número 176. Para mais informações, ligue 3232-9109. Voltamos com o diálogo sobre atividades físicas. Estou aqui com o Dr. Carlos Haroldo de Castro Rocha. E este último bloco eu quero abordar um pouco a questão da alimentação correlacionada às atividades físicas. Muita gente se mata na academia, corre bastante, mas aí acaba no final de semana extrapolando, ou até mesmo durante a semana, comendo mal. Realmente, se a pessoa tiver um hábito alimentar ruim, não vai adiantar a atividade física, né, doutor? A atividade física é uma parte do tratamento. Então, você tem que comer direito para você conseguir, posteriormente, junto com o esforço físico, queimar o tanto de caloria dessas substâncias mencionadas para conseguir resultado. Se o objetivo for ganhar massa muscular, também você tem que ingerir uma quantidade de proteína e de carboidrato balanceada para conseguir ganhar massa muscular. Portanto, as duas coisas estão intimamente ligadas. Não adianta você só fazer uma parte, né, só comer ou só fazer atividade física, senão você não vai ter o resultado que deseja, né? E pode correr o risco ainda mais de ter alguma lesão muscular, né? Se for uma diminuição de ingesta de proteínas, por exemplo, em detrimento de comer mais carboidrato para ter energia, você não vai conseguir fazer músculo e aí você vai ter lesão muscular. Portanto, para alcançar esses objetivos, ou estéticos, né, ou propriamente em relação à saúde, é importante estar também observando alguns princípios básicos de alimentação. Se a pessoa desejar, no entanto, ser um atleta de competição, de alta performance, sem dúvida tem que lançar a mão de um nutricionista, né, de um profissional dessa área, para poder balancear o quanto de caloria, o quanto de proteína, o quanto de carboidrato, a hidratação, né, que é muito importante, né, para poder fazer a coisa direito. Porque há de se lembrar que a atividade física de alta performance, intensa, ela baixa os glóbulos brancos, ela diminui a imunidade. Então, se você não estiver preparado, você também pode ficar mais doente com facilidade. Pessoas que têm problemas no coração, como sopro, quais são as atividades que elas podem realizar? Aí é necessário, principalmente quando a gente menciona uma patologia, uma doença, é necessário a gente individualizar. Existem atletas, acredito que profissionais, que realizam esporte competitivo, até jogador de futebol, que tem sopro. O sopro nada mais é do que um sinal, não chega a ser uma doença, um sinal de que a válvula, uma das válvulas do coração, ou não abre direito ou não fecha direito. O sopro ele tem vários estágios, então tem que determinar qual que é esse estágio. Mas, de uma maneira geral, uma grande margem da população tem sopros, né? E não é uma contraindicação de fazer esforço físico por tê-los. Assim como várias outras patologias que poderiam ser mencionadas, a própria hipertensão, o diabetes, nada disso impediria. Mas tem que ser monitorado com o médico adequadamente para ele poder determinar um limite, alguma certa preferência de algum esporte, né, para não haver problema futuro e nem para acentuar essa possível doença. Ok? Ok, muito obrigado. Eu vou chamar agora no link o Henrique para agradecer pela participação dele e do Maurício. Muito obrigado a vocês dois. Maurício, a gente agradece a sua presença, obrigado por estar no Diálogos e muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Ok, então também quero agradecer ao Dr. Carlos Haroldo, que esteve com a gente aqui durante o programa inteiro. Estamos à disposição também para quando o senhor puder voltar e esclarecer mais para a gente. Ok. Eu agradeço o convite, obrigado. Também estou à disposição de vocês, ok? Obrigado. E esse foi o diálogo sobre atividades físicas. Voltamos na próxima quarta-feira. Boa noite.